Olá, eu sou a professora Gabriele Francine Thanos e hoje eu vou falar com você sobre a interdisciplinaridade na biblioteconomia e ciência da informação. Bom, é provável que muitos de vocês já tenham ouvido essa palavra interdisciplinaridade. Ela é uma palavra utilizada com uma certa frequência para diversos fins, como, por exemplo, cursos interdisciplinares, currículo interdisciplinar, equipe interdisciplinar, evento interdisciplinar. Quem nunca ouviu essa palavra interdisciplinaridade? Mas será mesmo que cursos, equipe, evento são interdisciplinares? Porque não é só chamar de interdisciplinaridade que a coisa se torna interdisciplinar. Mas vamos com calma, que eu vou explicar o que é então interdisciplinaridade na aula de hoje. Voltando para a literatura, da nossa área, da biblioteconomia, da ciência da informação, que com foco mais na ciência da informação, se a gente retoma ao texto do Borco, que foi um dos primeiros conceitos de ciência da informação na década de 60, que definiu inclusive a ciência da informação como estudo do comportamento, das propriedades gerais da informação, das forças que regem o fluxo informacional, os meios de processamento da informação para otimização, acesso e uso. Então, esse é um primeiro conceito que a gente tem de ciência da informação na década de 60. E a interdisciplinaridade, percebam, está presente. Então, ele vai falar que, abre aspas, é uma ciência interdisciplinar, a ciência da informação, derivada de campos relacionados, tais como a matemática, a lógica, a linguística, a psicologia, ciência da computação, engenharia de produção, artes gráficas, comunicação, biblioteconomia, administração e outros campos científicos semelhantes. Tem ambos componentes de ciência pura, visto que investiga seu objeto, sem considerar sua aplicação, e um componente de ciência aplicada, visto que desenvolve serviços e produtos. Então, esse primeiro conceito de ciência da informação que eu trouxe para vocês é porque ele já traz explicitamente essa palavra interdisciplinaridade e demonstra, inclusive, com quais campos a ciência da informação vai fazer essa relação interdisciplinar, vai estabelecer esse diálogo. Araújo, ele também vai falar dessa interdisciplinaridade. Aqui eu trouxe o excerto que ele vai falar especificamente dos cientistas da informação, que eram de diversas formações, químicos, físicos, engenheiros e outros cientistas, que começaram então a se dedicar ao trabalho de elaborar índice, resumo, promover canais de disseminação, de forma a facilitar, agilizar o trabalho de seus pares, chamados Science Services. Então, a ciência da informação, lembrem, ela está sendo construída, pós-Segunda Guerra, década de 50, 60, 70, enfim. Mas nesse primeiro momento, a gente tem a formação da ciência da informação por meio dos cientistas da informação, que são de diversas áreas. Isso, então, seria uma primeira justificativa de uma relação interdisciplinar da ciência da informação. Le Quadic, que é um outro autor francês, ele vai falar que a ciência da informação ela é interdisciplinar, pois os problemas que tratam cruzam as fronteiras históricas das disciplinas tradicionais. E o recurso a várias disciplinas parece ser evidente. Então, o Le Quadic ele vai trazer, inclusive, os campos que a ciência da informação dialoga com mais frequência ou que estabelece uma relação interdisciplinar, como a psicologia, a linguística, a sociologia, informática, matemática, direito, etc. Saracevic é um outro autor no nosso campo, da ciência da informação. Ele vai falar que, novamente, percebam que todos estão falando que a ciência da informação é uma ciência interdisciplinar. Ele vai falar que por natureza, mas a gente sabe que toda ciência é uma construção. Então, inclusive feita por pessoas, como Araújo apontou, de diversas áreas. E aqui o Saracevic vai falar de pesquisadores das ciências exatas e naturais, que trouxeram, então, um primeiro aporte da ciência da informação e, na verdade, a ciência da informação ela vai dialogar também com vários outros campos, como a biblioteconomia, e ele vai chamar a atenção que é o diálogo mais forte, justamente pela preocupação do seu papel social com a efetiva utilização dos registros gráficos. Então, a ciência da informação vai dialogar com a biblioteconomia fortemente e também com a ciência da computação, ciência cognitiva, comunicação, e explica nesse texto o porquê dessas relações interdisciplinares. Randall Rojas
é um autor mexicano, ele vai também trazer essa característica da ciência da informação como uma ciência interdisciplinar, tendo em vista que seu objeto é complexo e cruzam outras fronteiras, outros campos científicos. Então, aqui, para cada um dos objetos, dos conceitos, né, de que a ciência da informação, do que a ciência da informação se ocupa, ele vai fazer uma associação com outros campos. Por exemplo, aqui o conhecimento vai buscar aporte, uma relação com a epistemologia, com a psicologia, com a pedagogia, a questão do sistema com a teoria do sistema, a gestão com a administração, a informação com a lógica, com a matemática, com a própria teoria da informação. Então, percebam que ele também vai delinear com quais campos a ciência da informação se relaciona. É indispensável que cada disciplina possua sua identidade própria para poder interagir com as demais. Desse ponto de vista, a ciência da informação possui sua identidade, núcleo central de seu programa de investigação científica, que o Renan Rohrs vai chamar de Sistema Informativo Documental, que vai ser composto pelo usuário, profissional da informação, instituição informativa e o documento. Né? Então, ele entende a ciência da informação a partir da definição do sistema informativo documental e chamando a atenção para a interdisciplinaridade a partir aí, então, das várias facetas, vários campos e teorias que a ciência da informação convoca então, para o seu diálogo interdisciplinar. Diversos autores, né, essa lista é extensa, né, de autores da ciência da informação que abordam a interdisciplinaridade, e a gente pode perceber que então há diferentes justificativas, aspectos, né? Uns vão pela questão então do objeto ser complexo, né? A informação ela demanda outras relações, assim como também para você olhar para o conhecimento, a gestão, a administração, você precisa convocar outros campos. Então, a gente tem também um olhar, por exemplo, do ponto de vista da pesquisa, da metodologia, da constituição do próprio campo a partir de diferentes profissionais, que são cientistas da informação, que eram de diferentes áreas, né? Então, a gente tem então, uma diversidade de justificativas para a ciência da informação ser interdisciplinar. Tá? Como eu sistematizei aqui, porque ela recebe pessoas de várias áreas, porque realiza serviço para as outras ciências, porque ela faz integrar dentro dela as demais, por causa do seu próprio objeto, a informação, e também alguns autores, sobretudo Versig, ele vai falar que a ciência da informação ela é interdisciplinar, e ela também é uma ciência pós-moderna, tá? Então, a gente tem esse conceito de interdisciplinaridade muito presente na ciência da informação. Por outro lado, a gente também tem autores que vão falar que a ciência da informação ela não é interdisciplinar, né? Uma vez que as outras ciências, os outros campos científicos não são afetadas pela ciência da informação, tá? Além disso, também tem uma literatura que vai trazer que a ciência da informação ela é transdisciplinar, ela está além da interdisciplinaridade. Mas calma que eu ainda vou explicar o que é isso. Transdisciplinaridade. Então, para a gente fixar aqui, ser interdisciplinar envolve mais que a participação de pessoas formadas em outras áreas dentro de um mesmo campo científico. Por isso que eu fiz lá no início aquelas perguntas, né? De evento interdisciplinar, de currículo interdisciplinar. Então, não é só chamar pessoas de diferentes áreas para fazer uma palestra, por exemplo. Há que ter uma troca, há que ter um diálogo, né? Uma interferência entre as partes envolvidas. Uma mão dupla, tá? Então, só para reforçar aqui de novo, o Lequadic, ele vai falar então que a interdisciplinaridade traduz por uma colaboração entre as diversas disciplinas, que leva então à interação, uma certa reciprocidade nas trocas, de modo que haja um enriquecimento mútuo. E por falar em interdisciplinaridade, a gente também tem outros conceitos que são da mesma família, né? Outros conceitos que são correlatos. A começar pela própria palavra disciplinaridade presente dentro da interdisciplinaridade. E aí, se a gente especifica mais, né, se a gente olha então para o significado de disciplina. Então, é uma espécie de componente curricular, um conjunto de normas. A disciplina, ela então é o nível mais básico.
Aí depois a gente vai ter a monodisciplinaridade, que seria também um patamar inferior à interdisciplinaridade. A multidisciplinaridade também, ela está num patamar inferior à interdisciplinaridade, porque aqui a gente vai ter as disciplinas isoladas, ainda não há troca, tá? Não existe uma relação de cooperação entre as disciplinas, entre os campos científicos envolvidos ou entre as ciências envolvidas. Pode haver, né, para a gente falar de mono e de multi, uma temática comum, né? Então, campos científicos que olham ali para o mesmo conceito, para o mesmo objeto, mas sem que haja uma interferência, sem que haja uma comunicação entre as partes envolvidas. A pluridisciplinaridade, ela também está no nível inferior à interdisciplinaridade. Então, perceba, eu tenho a disciplina, eu tenho a mono, eu tenho a multi, eu tenho a pluridisciplinaridade, eu ainda não cheguei na interdisciplinaridade, porque todas essas aqui envolvem, então, um certo isolamento, tá? A pluridisciplinaridade difere-se da multidisciplinaridade, porque a segunda se caracteriza por uma superposição de disciplinas que não estabelecem relação aparente. E a primeira consiste na superposição de disciplinas cujo objeto é correlato. Em outras palavras, sugere a possibilidade da ocorrência de relação entre elas. Então, os campos estão isolados, há interesses comuns, mas não há ainda uma troca efetiva, tá? E aí, então, para ilustrar, a gente tem aqui, né, a pluridisciplinaridade, existe então uma temática comum, né? A interdisciplinaridade, aí, né, que é o nosso ponto, existe uma cooperação e diálogo entre as disciplinas, uma ação coordenada, uma precisa interferir na outra, né, no que a gente chamou antes de mão dupla. Então, interdisciplinaridade para a gente fixar é uma perspectiva de articulação interativa entre as diversas disciplinas no sentido de enriquecê-las através de relações dialógicas, diálogo, entre os métodos e conteúdos que as constituem. A interdisciplinaridade parte da ideia de que a especialização sem limites das disciplinas científicas culminou numa fragmentação crescente de conhecimento. Isso se dá sobretudo também a partir da Segunda Guerra, onde os assuntos vão se especializando cada vez mais e com isso os assuntos vão se fragmentando. É como se cada assunto ficasse isolado dentro da sua caixinha. Só que a ciência não é assim, né? A ciência ela é complexa. Um problema interfere no outro. A gente precisa olhar por vários ângulos para uma mesma questão. E aí, então, a interdisciplinaridade veio como um caminho, né, de fazer, então, integrar os conhecimentos a partir, então, do diálogo. A interdisciplinaridade é um movimento constante que inclui a integração entre as disciplinas, mas sem a perda das especificidades, tá? Sem com que uma seja engolida pela outra, ou sem que se perca mesmo o específico de cada campo. Supõe troca de experiências e reciprocidade entre as disciplinas e áreas do conhecimento. Então, perceba, a gente vai falar de reciprocidade, de troca, de diálogo, de esforço comum, né? Claro que cada ciência ou cada campo mantendo ali a sua individualidade. O espaço interdisciplinar, que a gente fala muito também, envolve esforços de superação de barreiras paradigmáticas, de interação e de integração de equipe. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Então a gente precisa estar também disposto a dialogar com o outro campo, né? A fazer integrar, né, as equipes e o diálogo. Há uma complexidade do conhecimento que conduz então à ação e à teoria da interdisciplinaridade. E a gente vai ter inúmeros autores falando sobre o que é interdisciplinaridade e transdisciplinaridade também. Aqui, como eu já havia comentado rapidamente, mas aí o Fazenda, a gente também tem outros autores como a Olga Pombo, Japiaçu, que vão falar sobre essa origem da interdisciplinaridade. Eu vou reforçar aqui novamente com vocês.
As discussões sobre a interdisciplinaridade surgiram na Europa, especialmente na França e na Itália, em meados da década de 60, num período assinalado pelos movimentos estudantis que, dentre outras reivindicações, exigiam um ensino mais sintonizado com as questões de ordem social, política e econômica da época. Tá? Então, esse é um dos argumentos também de origem dessa interdisciplinaridade, porque, como eu comentei, a gente também vai ter, então, uma demanda por uma integração dos campos e da ciência a partir, então, de uma abertura desse diálogo interdisciplinar, porque cada vez mais, né, o conhecimento cresce e o que a gente faz? Acaba se especializando, né? Então, a gente precisa também ter o olhar macro, o olhar também do todo, tá? Então, a Olga Pompa ela vai falar que, sem interesse real por aquilo que o outro tem para dizer, não se faz interdisciplinaridade. Só há interdisciplinaridade se somos capazes de partilhar o nosso pequeno domínio de saber, se temos a coragem necessária para abandonar o conforto da nossa linguagem técnica e para nos aventurarmos no domínio que é de todos e que ninguém é proprietário exclusivo, né? Então, aquela quebra paradigmática, a gente precisa sim sair das nossas caixinhas, das nossas zonas de conforto para ver o que o outro está falando, para a gente, inclusive, quem sabe, mudar o nosso pensamento, acrescentar um outro olhar, né? E fazer disso uma construção. É um objetivo nunca completamente alcançado e por isso deve ser permanente buscado. Não é apenas uma proposta teórica, mas sobretudo uma prática. Sua perfectibilidade é realizada na prática, na medida em que são feitas experiências reais de trabalho em equipe, exercitam-se suas possibilidades, problemas e limitações, né? Então, Le Quadic, Saracevic, o Borco, eles escrevem, teoricamente, sobre a ciência da informação ser interdisciplinar, né? Agora, o sair do papel é fazer com que esses cientistas da informação, com que as pessoas vinculadas à ciência da informação, então, de fato, em alguma medida, exerçam essa interdisciplinaridade. E aí, então, a gente chega na transdisciplinaridade, naquele contínuo, né, de palavras, de disciplinaridade, de mono, de pluri, de inter, a gente chega, então, na transdisciplinaridade, que vai ser um nível de integração para além da interdisciplinaridade, reagrupamento em diferentes níveis de todo um conjunto de disciplinas e interdisciplinas, a partir de um pressuposto geral. Uma tentativa de compreensão dos modelos e dos limites do saber humano. É uma espécie de integração total. Se antes a interdisciplinaridade ela conserva, né, as especificidades de cada campo envolvido, a transdisciplinaridade é a fusão. A transdisciplinaridade, já Piaçu vai falar, ela postula um requestionamento sobre o saber, sobre o homem e sobre a sociedade. Então, é uma cooperação em todas as disciplinas, interdisciplinas envolvidas. A geração de estruturas de compartilhamento que transgridem as fronteiras e estruturas disciplinares, organizacionais do setor de atividades, mantendo as condições, demandas e expectativas do conhecimento científico, além da singularidade de um caso ou da solução de um problema pontual. Então, quando eu falo, por exemplo, né, da fusão, exemplo, biofísica, bioquímica, bioética, né, a gente consegue perceber o quê? Seria a fusão da biologia com a física, gerando um outro campo, uma outra ciência, biofísica, tá? Então, há autores que vão falar, inclusive, da ciência da informação ser transdisciplinar. Então, a gente encontra na literatura a ciência da informação a ciência da informação, como também transdisciplinar, tá? E, então, para ilustrar esse entendimento, então, para ficar mais claro, né, dessas relações esquemáticas dos conceitos, a gente tem que a coordenação, a pluridisciplinaridade é no nível da coordenação,
A interdisciplinaridade é no nível da combinação e que, ao meu ver, é o mais ajustado, é o mais ideal para a gente falar de ciência da informação, né? Então, a ciência da informação ela dialoga com a biblioteconomia, com a arquivologia, com a museologia, porque esses campos eles têm a sua história, a sua trajetória, eles são diferentes, né? Eu não gostaria, né, de colocar todas essas ciências, biblioteconomia, arquivologia e museologia, com as quais a ciência da informação também conversam mais de perto, como se fosse uma mesma ciência da informação, tá? Que fazem os autores que vão entender essa ciência da informação como uma transdisciplinaridade, como uma fusão dessas ciências. Aí, novamente, né, uma ilustração da pluri, da inter, então a inter ali no meio, e a transdisciplinaridade como uma fusão. E eu dei os exemplos, né, bioética, bioquímica, biofísica, então são ciências que se fundiram para gerar um outro campo do conhecimento. Aí, para a gente refletir, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Hoje, não só os nossos reis que não sabem matemática, mas os nossos filósofos não sabem matemática. E para ir um pouco mais longe, são também os nossos matemáticos que não sabem matemática. Cada um deles conhece apenas um ramo do assunto e escutam-se uns aos outros com respeito fraternal e honesto. O conhecimento científico hoje não se traduz no enriquecimento da cultura geral. Pelo contrário, é posse de comunidades altamente especializadas que se interessam muito por ele, que gostariam de partilhar, que se esforçam por comunicar, mas não faz parte do entendimento humano comum. O que temos em comum são os simples meios pelos quais aprendemos a viver, a falar e a trabalhar juntos. Além disso, temos as disciplinas especializadas que se desenvolveram como os dedos da mão, unidos na origem, mas já sem contato. Então percebam, eu trouxe esse excerto, esse fragmento, porque ele é de 55, né? Como eu comentei, então assim, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter tanto a origem da ciência da informação, como também essa questão muito forte, cada vez mais crescente, da interdisciplinaridade, da especialização dos assuntos e uma religação dos saberes por meio, então, do diálogo, por meio da interdisciplinaridade. E a gente retoma, então, a ciência da informação. Na verdade, eu só coloquei algumas referências aqui para vocês verem, algumas perspectivas, alguns trabalhos. Vocês podem fazer, inclusive, uma pesquisa, vocês vão ver que tem centenas de artigos, de dissertações e teses sobre esse tema da interdisciplinaridade na ciência da informação. E por diversos caminhos, né? Como eu já comentei. Alguns vão olhar a interdisciplinaridade nos currículos, no ensino, na formação, né? Então, no corpo docente, nas referências que a gente cita, né? A gente faz um artigo, a gente cita autores que são de diversas áreas, então é possível também a gente fazer uma análise da citação para olhar a questão da interdisciplinaridade. Então, o que eu estou chamando a atenção para vocês é que há, então, inúmeros trabalhos acadêmicos que vão voltar para essa questão da interdisciplinaridade, tá? Na BRAPSE, que é a nossa base de dados especializados nacional, colocando, né, o termo interdisciplinaridade, a gente encontra aí facilmente mais de 200 trabalhos. Eu selecionei um aqui para falar mais detidamente com vocês, que é essa questão da interdisciplinaridade na ciência da informação pela perspectiva da análise de citação. Então, o que os autores fizeram? Eles pegaram 3 importantes periódicos nacionais da ciência da informação, Informação e Sociedade, Transinformação e Perspectivas em Ciência da Informação, que são periódicos qualificados como A1, durante esse período, né, de 2011 e 2012, né, a gente tem que fazer um recorte temporal em toda a pesquisa, né, que a gente faz, a gente tem que delimitar alguns critérios, e aí então eles vão pegar os artigos que foram publicados nesses 3 periódicos durante os 2 anos e vão fazer uma classificação então temática dessas referências.
e perceberam que a maior parte, né, das referências, os textos citados, são mesmo da ciência da informação, mas em seguida a gente tem uma frequência também considerável da administração, da ciência da computação, da educação, da sociologia. Então, referências, textos que foram classificados segundo aí essas áreas do conhecimento: letras, história, direito, economia. Isso demonstra que para a produção do conhecimento na ciência da informação, a gente não faz isolado, né? A gente lê, então, outros autores, a gente convoca outros saberes para dentro da ciência da informação. A Lena Vânia Ribeiro Pinheiro, que é uma também das autoras pioneiras nessa questão da interdisciplinaridade na ciência da informação no Brasil, ela vai ter uma tese defendida em que vai trazer justamente essa questão da interdisciplinaridade na ciência da informação, mostrando quais são as sub-áreas, as disciplinas que a ciência da informação, então, vai dialogar. Então, olhem, percebam, sistemas de informação, tecnologia, né, ali os dois primeiros, o item 1 e 2 dentro aí do quadro da sub-área disciplina. A ciência da informação trabalha com sistema, com tecnologia, e são sub-áreas da própria ciência da informação. E aí, dentro dessas sub-áreas e disciplinas, a ciência da informação ela vai convocar esse diálogo interdisciplinar com a administração, ciência da computação, com a biblioteconomia, com a ciência política e o direito. Então, aqui, necessidade e usos de informação, por exemplo, são os estudos de usuários, né? Então, a ciência da informação ela vai olhar para os estudos da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia, da psicologia. Outro aqui, as bibliotecas digitais virtuais, que é uma sub-área, né, que ela está chamando aí da ciência da informação. A ciência da informação vai convocar a biblioteconomia, a ciência da computação e comunicação. Então percebam aí que também os autores eles demonstram diversos campos do conhecimento com que a ciência da informação chama, né, para dentro dela para conversar. E não é unânime, né? Assim, percebam que também há uma diferença entre os campos do que os autores também nomeiam. Aí, para a gente reforçar, o campo interdisciplinar da ciência da informação vai se movendo e gradativamente adquirindo novas configurações. Cada momento a ciência da informação convocou distintas disciplinas para o diálogo. Então, para Lena Vânia, naquele momento da tese, vou voltar aqui, a ciência da informação apresentava essas sub-áreas, né? Vamos dizer assim, campos de pesquisa, de estudo dentro da ciência da informação, e aí ela faz a correlação, então, com os outros campos, com as áreas interdisciplinares, tá? Pode ser que hoje, né, seja esse retrato, essas relações sejam com outros campos, né? A ciência da informação apresenta também outras sub-áreas, tá? Porque a ciência ela é dinâmica. Disciplinas e sub-áreas do campo e seus problemas exigem soluções de outras áreas, promovendo transformações interdisciplinares. E, inversamente, essas novas relações epistemológicas vão modificando o território da área. Circunstâncias históricas e sociais são determinantes, por exemplo, né? Os fenômenos que impulsionaram a sociedade da informação, a globalização e as tecnologias de rede foram um motor para o surgimento da inteligência competitiva, da gestão do conhecimento, as bibliotecas virtuais e digitais, né? Hoje a gente fala muito em Big Data, né? Então, a gente vai conversar de modo muito próximo com a estatística, com a computação, com a inteligência artificial, nesse sentido, né? Então, a ciência ela é dinâmica, ela vai se conformando, ela vai assumir, então, diferentes perspectivas a depender da resposta que ela tem que dar para a sociedade, né? Uma sociedade que está, inclusive, localizada num tempo histórico. Então, a interdisciplinaridade, penso eu, reforço aqui com vocês, não é uma questão de escolha, né? Ação voluntária ou modismo, mas de percepção, compreensão da complexidade dos fenômenos. Hoje, posso arriscar dizer que todos os campos, eles
em alguma medida, estabelece relações interdisciplinaridades com outros campos. Eu vou ler aqui uma citação para vocês. Se é justo dizer que cada um sabe, é preciso imediatamente acrescentar que ninguém sabe tudo. Em relação à imensidão dos saberes que circulam, crescem e se multiplicam entre os humanos, cada um ignora infinitamente mais coisas do que tem noção. Então, o Levi aí também mostra a questão do crescimento do conhecimento e como a gente não sabe tudo e como a gente precisa ter essa consciência de que não sabe tudo e que precisa do outro. Perceber a transformação epistemológica em curso é perceber que lá onde esperávamos encontrar o simples está o complexo, o infinitamente complexo. E quanto mais fina é a análise, maior a complexidade que se abre à nossa frente. É muito legal essa parte da Olga Pombo, porque ela está trazendo justamente aquela questão: quanto mais a gente especializa, mais complexo também a gente torna, né? O conhecimento científico ele requer ainda mais esse diálogo interdisciplinar. Muito bem, gente. Então, para a gente realizar uma ação interdisciplinar por um campus interdisciplinar, a gente precisa sair do nosso conforto. A gente precisa estar aberto para ler, né, as ideias, para dialogar, para conversar com o outro campo, com os outros profissionais. Então, aí uma imagem aí e uma frase: que é necessário quebrar a taça. É necessário a gente também romper com um certo comodismo. Muito bem, espero que vocês então tenham entendido sobre interdisciplinaridade.